Antônio Vasconcelos observava atentamente os monitores em seu escritório, os olhos fixos nas imagens em preto e branco que mostravam cada canto de sua mansão. Seus dedos tamborilavam impacientemente sobre a mesa de mogno enquanto ele esperava, como um predador à espreita de sua presa. A mansão dos Vasconcelos era um monumento à riqueza e ao poder, erguendo-se majestosamente em meio aos jardins bem cuidados do bairro mais exclusivo de São Paulo. No entanto, para Antônio, era mais uma fortaleza do que um lar, um lugar onde ele podia se esconder do mundo que, em sua opinião, só queria tirar vantagem dele. Aos 55 anos, Antônio era um homem que havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar, mas que ainda assim se sentia vazio. Seu rosto, marcado por rugas prematuras, refletia anos de desconfiança e solidão. Seus olhos, outrora brilhantes e cheios de ambição, agora eram frios e calculistas, sempre em busca de algum sinal de traição. Foi então que ela entrou em cena. Marina, a nova faxineira, recomendada por Dona Célia, a governanta de confiança. Antônio observou enquanto a jovem de 25 anos, com seus cabelos castanhos presos em um coque simples e usando um uniforme impecável, começava seu trabalho diário. "Vamos ver do que você é capaz, Marina", murmurou Antônio para si mesmo, um sorriso sem humor brincando em seus lábios. Nas últimas semanas, ele havia arquitetado um plano meticuloso. O cofre em seu escritório, normalmente trancado e escondido atrás de um quadro valioso, estava agora deliberadamente aberto seu conteúdo, uma fortuna em joias e documentos importantes, claramente visível. Objetos de valor estavam estrategicamente espalhados pela casa, como iscas tentadoras para alguém com intenções menos nobres. Marina começou seu trabalho no andar de baixo, movendo-se com eficiência de um cômodo para outro. Antônio notou como ela parecia observar tudo ao seu redor com um olhar atento e curioso. Isso só serviu para aumentar sua desconfiança. O que ela estaria procurando? O que ela realmente queria? Conforme as horas passavam, Antônio ficava cada vez mais intrigado. Marina limpava cada superfície com cuidado, organizava os livros nas estantes, tirava o pó dos objetos de arte caros, mas em nenhum momento demonstrou qualquer interesse especial pelos itens valiosos à vista. Quando ela finalmente chegou ao escritório, Antônio prendeu a respiração. O cofre aberto estava ali, praticamente implorando para ser explorado. Ele observou Marina entrar no cômodo, seu olhar imediatamente captando o cofre exposto. Por um momento ela pareceu hesitar, e Antônio sentiu seu coração acelerar. Seria agora? Mas Marina simplesmente voltou sua atenção para as prateleiras empoeiradas, limpando-as meticulosamente. Ela passou perto do cofre várias vezes, mas nunca fez qualquer movimento em sua direção, nem mesmo um olhar demorado ou curioso. Antônio franziu o senho, sua mente trabalhando furiosamente. Isso não fazia sentido. Qualquer pessoa normal teria ao menos demonstrado curiosidade. Mas Marina, ela parecia completamente indiferente à riqueza exposta diante dela. Quando o dia de trabalho terminou, Antônio observou Marina arrumar seus materiais de limpeza e sair da mansão, tão discreta e eficiente como quando chegou. Ele se recostou em sua cadeira, perplexo e ainda mais desconfiado. "O que você está escondendo, Marina?" Ele murmurou para a tela agora vazia. Nos dias que se seguiram, Antônio intensificou seus testes. Ele deixou dinheiro esquecido em vários lugares da casa, colocou joias valiosas em locais óbvios, até mesmo deixou seu laptop desbloqueado com informações bancárias à mostra. Mas Marina permaneceu imperturbável, realizando suas tarefas com a mesma dedicação de sempre, sem nunca ceder à tentação que estava sendo deliberadamente colocada em seu caminho. A cada dia que passava, a frustração de Antônio crescia. Ele não conseguia entender. Será que estava lidando com alguém de caráter verdadeiramente impecável ou com uma mestre em disfarçar suas verdadeiras intenções? A incerteza o consumia, alimentando sua paranoia. Uma noite, enquanto revia as gravações do dia, Antônio notou algo que havia escapado à sua atenção antes. Em um momento de pausa, quando Marina pensava estar sozinha, seu rosto assumiu uma expressão de profunda tristeza. Foi apenas por um instante.
antes que ela recompusesse sua expressão profissional, mas foi o suficiente para despertar a curiosidade de Antônio. Pela primeira vez, desde que iniciara seu elaborado esquema de testes, Antônio se perguntou se não estava julgando Marina injustamente. Talvez houvesse mais naquela jovem do que ele inicialmente presumira. A ideia o perturbou, desafiando anos de ceticismo arraigado. Enquanto a noite avançava e Antônio continuava a observar as gravações, uma sensação incômoda começou a crescer dentro dele. Era possível que, em sua busca obsessiva por provar a desonestidade de Marina, ele estivesse perdendo algo importante? Com esse pensamento inquietante, Antônio desligou os monitores e se dirigiu para sua suíte luxuosa, mas estranhamente vazia. Enquanto se preparava para dormir, ele não pôde deixar de pensar em Marina e no enigma que ela representava. Sem que ele percebesse, uma pequena rachadura havia se formado em sua armadura de desconfiança, uma abertura pela qual, talvez, a verdade pudesse finalmente entrar. As semanas se passaram e a rotina na mansão dos Vasconcelos continuou sem grandes mudanças aparentes. Marina chegava pontualmente todas as manhãs, realizava suas tarefas com eficiência e discrição e ia embora no final do dia sem nunca ter cedido às tentações que Antônio continuava a espalhar pela casa. Antônio, por sua vez, passava cada vez mais tempo em seu escritório, os olhos grudados nos monitores que exibiam as imagens das câmeras espalhadas pela mansão. Sua obsessão em desvendar o mistério que era Marina crescia a cada dia, assim como sua frustração por não conseguir encontrar nada que pudesse incriminá-la. Em uma manhã particularmente ensolarada, Antônio decidiu mudar sua estratégia. Ao invés de apenas observar Marina pelos monitores, ele resolveu interagir mais diretamente com ela. Saiu de seu escritório e caminhou pela casa, fingindo estar ocupado com seus afazeres, mas sempre mantendo Marina em seu campo de visão. Marina estava limpando a sala de estar quando Antônio entrou. Ela o cumprimentou respeitosamente, como sempre fazia, e continuou seu trabalho. Antônio notou como ela se movia com graça e eficiência, seus movimentos quase mecânicos de tão precisos. Marina, ele chamou, sua voz soando estranhamente alta no silêncio da mansão. Ela se virou para ele, uma expressão de surpresa rapidamente substituída por sua habitual máscara de profissionalismo. Sim, senhor Vasconcelos. Antônio hesitou por um momento, percebendo que não havia realmente planejado o que dizer. Como você está se adaptando ao trabalho aqui? Um leve franzir de sobrancelhas passou pelo rosto de Marina antes que ela respondesse. Muito bem, senhor. Agradeço a oportunidade. Antônio assentiu sem saber como prosseguir. O silêncio se estendeu entre eles, desconfortável e pesado. Finalmente, ele murmurou algo sobre ter trabalho a fazer e saiu apressadamente da sala, deixando Marina olhando confusa para o lugar onde ele estivera. De volta ao seu escritório, Antônio se sentiu ridículo. Ele, um homem de negócios bem-sucedido, acostumado a lidar com os tubarões do mercado financeiro, ficara sem palavras diante de uma simples faxineira. Mas havia algo em Marina, uma dignidade silenciosa, que o desconcertava. Nos dias que se seguiram, Antônio começou a prestar mais atenção não apenas às ações de Marina, mas também às suas expressões, à maneira como ela se portava quando acreditava estar sozinha. Ele notou como seus ombros às vezes pareciam carregar um peso invisível, como seus olhos ocasionalmente se perdiam em pensamentos distantes enquanto realizava suas tarefas. Uma tarde, enquanto Marina limpava a biblioteca, Antônio a viu parar diante de uma estante particular. Era onde ele guardava seus livros mais antigos e valiosos, primeiras edições e obras raras. Marina passou os dedos delicadamente pela lombada de um dos livros, um gesto quase reverente. Seus olhos brilharam com algo que Antônio não conseguiu identificar imediatamente. Seria cobiça? Não, percebeu ele com surpresa. Era admiração. Intrigado, Antônio decidiu investigar mais a fundo. Ele começou a deixar livros estrategicamente posicionados pela casa, obras de literatura clássica, filosofia e história. Para sua surpresa, notou que Marina frequentemente parava para olhar as capas,
Às vezes, até folheava algumas páginas quando achava que não estava sendo observada. Essa descoberta o deixou perplexo. Marina claramente tinha interesses que iam além do que seria esperado de alguém em sua posição. Mas por quê? Qual era a história por trás daquela jovem que parecia tão dedicada ao seu trabalho, mas que escondia uma evidente paixão pelos livros? À medida que os dias passavam, Antônio se pegava cada vez mais intrigado por Marina. Sua desconfiança inicial começava a dar lugar a uma curiosidade genuína. Ele queria entender quem era realmente aquela mulher que trabalhava em sua casa, que resistia a todas as tentações que ele colocava em seu caminho, mas que se rendia ao fascínio dos livros quando achava que ninguém estava olhando. Uma noite, enquanto revia as gravações do dia, Antônio viu algo que o deixou sem fôlego. Marina estava limpando seu escritório quando parou diante de sua mesa. Ali, bem à vista, estava a foto de uma mulher em um porta-retratos antigo. Antônio havia colocado a foto ali como parte de seus testes, esperando que Marina a examinasse por seu valor aparente. Mas a reação dela foi completamente inesperada. Marina pegou o porta-retratos com mãos trêmulas, seus olhos arregalados fixos na imagem da mulher. Por um momento, toda a sua compostura desapareceu, e Antônio viu em seu rosto uma mistura de choque, tristeza e algo mais. Reconhecimento? Antes que ele pudesse processar o que estava vendo, Marina recolocou o porta-retratos em seu lugar e saiu apressadamente do escritório, deixando sua tarefa inacabada pela primeira vez desde que começara a trabalhar na mansão. Antônio ficou olhando para a tela, seu coração batendo acelerado. O que havia acontecido? Por que Marina reagira daquela forma à foto? E por que ele tinha a sensação de que acabara de testemunhar algo profundamente significativo? Naquela noite, Antônio mal conseguiu dormir. Sua mente estava repleta de perguntas sem resposta, teorias e suposições. Pela primeira vez em anos, ele se viu genuinamente interessado em outra pessoa, ansioso para desvendar o mistério que era Marina. Quando o sol nasceu, trazendo consigo um novo dia, Antônio já estava de pé, esperando ansiosamente a chegada de Marina. Ele sabia que algo havia mudado, que uma revelação importante estava prestes a acontecer. O que ele não sabia era como essa revelação iria abalar os alicerces de sua vida cuidadosamente construída e mudar para sempre o curso de sua existência solitária. O dia amanheceu com uma tensão palpável, pairando sobre a mansão dos Vasconcelos. Antônio, que mal dormira, aguardava ansiosamente a chegada de Marina. Seus olhos estavam fixos no relógio, contando os minutos até o horário em que ela normalmente chegava. Quando Marina finalmente apareceu, Antônio notou imediatamente que algo estava diferente. Seus olhos estavam levemente inchados, como se ela tivesse chorado, e havia uma aura de nervosismo em torno dela que contrastava fortemente com sua habitual compostura. Antônio a observou pelos monitores enquanto ela iniciava suas tarefas diárias. Ele podia ver que ela estava distraída, seus movimentos menos precisos do que o normal. Várias vezes, ela parou no meio de uma tarefa, perdida em pensamentos, antes de se recompor e continuar seu trabalho. Finalmente, incapaz de conter sua curiosidade por mais tempo, Antônio decidiu confrontá-la. Ele saiu de seu escritório e foi até a sala de estar onde Marina estava limpando os móveis. Marina, ele chamou, sua voz mais suave do que o habitual. Ela se virou para encará-lo e Antônio pôde ver o conflito em seus olhos. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio carregado de tensão e expectativa. Senhor Vasconcelos, Marina finalmente respondeu, sua voz trêmula. Eu preciso falar com o senhor. Antônio assentiu, indicando uma poltrona próxima. Por favor, sente-se. Marina hesitou por um momento antes de aceitar o convite. Ela se sentou na beira da poltrona, as mãos entrelaçadas no colo, claramente nervosa. É sobre a foto, ela começou, sua voz quase um sussurro. A foto no seu escritório. Antônio sentiu seu coração acelerar. O que tem ela? Marina respirou fundo como se reunisse coragem. A mulher na foto é minha mãe. O mundo de Antônio pareceu parar por um instante. Ele olhou para Marina, realmente a viu pela primeira vez.
E de repente tudo fez sentido. Os olhos, o formato do rosto, como ele não percebera antes. Sua mãe? Ele repetiu, sua voz rouca de emoção. Marina assentiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. E o Senhor é meu pai. As palavras atingiram Antônio como um soco no estômago. Ele cambaleou, apoiando-se na parede mais próxima para se manter de pé. Memórias há muito enterradas começaram a surgir em sua mente. O rosto sorridente de Clara, seu primeiro amor, as brigas com seus pais que desaprovavam o relacionamento, a decisão dolorosa de se afastar, acreditando que era o melhor para todos. Eu não sabia, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Marina. Mamãe nunca quis que eu soubesse, Marina explicou, sua voz embargada pela emoção. Mas ela ficou doente recentemente e ela finalmente me contou a verdade. Antônio sentiu uma onda de culpa o atingir. Clara estava doente e ele nem sequer sabia. Ele havia passado tantos anos construindo muros ao seu redor, protegendo-se do mundo, que nem percebera o que estava perdendo. Por que você veio trabalhar aqui? Ele perguntou, tentando entender. Marina enxugou uma lágrima que escorria por seu rosto. No início, eu só queria conhecê-lo, entender que tipo de homem era meu pai. Mas então eu vi como o senhor vivia, sozinho nesta mansão enorme, e eu pensei que talvez pudéssemos ter uma chance de nos conhecermos. Antônio sentiu algo se quebrar dentro dele. Toda a desconfiança, toda a frieza que ele havia cultivado ao longo dos anos desmoronou diante da vulnerabilidade e da coragem de Marina. Eu sinto muito, ele disse, sua voz carregada de arrependimento. Eu deveria ter estado lá para você e sua mãe. Marina o olhou, seus olhos cheios de uma mistura de mágoa e esperança. Ainda não é tarde demais, ela disse suavemente. Naquele momento, algo mudou entre eles. A barreira invisível que os separava começou a se desfazer. Antônio deu um passo hesitante em direção a Marina e ela se levantou da poltrona. Por um instante ficaram frente a frente, pai e filha se vendo verdadeiramente pela primeira vez. Então, num impulso que surpreendeu a ambos, Antônio abraçou Marina. Ela ficou rígida por um momento, antes de relaxar e retribuir o abraço. As lágrimas que ambos haviam tentado conter finalmente foram liberadas e eles choraram juntos, anos de ausência e solidão se dissolvendo naquele momento de conexão. Quando finalmente se separaram, Antônio segurou as mãos de Marina nas suas. Me conte tudo, ele pediu. Sobre você, sobre sua mãe. Quero saber de tudo que perdi. E assim, sentados na sala de estar da mansão que antes parecia tão fria e impessoal, Antônio e Marina começaram a construir uma ponte sobre o abismo que os havia separado por tanto tempo. Marina falou sobre sua infância, sobre os desafios que ela e Clara enfrentaram, sobre seus sonhos e aspirações. Antônio ouviu com atenção, seu coração se enchendo de uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho pela mulher forte e determinada que sua filha havia se tornado, e tristeza por todos os momentos que ele havia perdido. À medida que o dia avançava, a mansão dos Vasconcelos, que por tanto tempo fora apenas uma casa, começou a se transformar em um lar. As risadas de Marina ecoavam pelos corredores, trazendo vida a espaços há muito silenciosos, e Antônio, pela primeira vez em anos, sentiu a solidão que o consumia começar a se dissipar. Quando a noite caiu, pai e filha ainda estavam conversando, tentando recuperar o tempo perdido. Antônio sabia que havia muito a ser feito, muitos erros a serem corrigidos. Mas olhando para Marina, vendo o sorriso que iluminava seu rosto, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Marina, ele disse suavemente, eu sei que não posso mudar o passado, mas, se você me der uma chance, eu gostaria de fazer parte do seu futuro. Marina apertou a mão de seu pai, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu gostaria muito disso, pai. A palavra pai, dita pela primeira vez, ecoou no coração de Antônio, preenchendo um vazio que ele nem sabia que existia. Naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo, a Marina e a Clara. Ele faria tudo ao seu alcance para ser o pai
e o homem que elas mereciam. Enquanto a noite avançava, a mansão dos Vasconcelos testemunhava o início de uma nova jornada. Uma jornada de reconciliação, de cura e, acima de tudo, de amor. O futuro, antes tão solitário e sombrio, agora brilhava com a promessa de novos começos e laços familiares renovados. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções para Antônio e Marina. A mansão, antes um símbolo do isolamento de Antônio, agora pulsava com uma nova energia. O som de conversas e risos ecoava pelos corredores, preenchendo espaços que há muito estavam vazios. Antônio, determinado a compensar o tempo perdido, mergulhou de cabeça em seu novo papel de pai. Ele cancelou compromissos, delegou responsabilidades e, pela primeira vez em anos, colocou sua vida pessoal à frente dos negócios. Cada momento com Marina era precioso, uma oportunidade de conhecer a filha que ele nunca soube que tinha. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã juntos na varanda ensolarada, Antônio notou Marina folheando um pesado livro de literatura. "Você gosta de ler", ele observou, lembrando-se de como a havia visto admirando seus livros. Marina sorriu timidamente. "Sempre foi minha paixão. Mamãe me ensinou a amar os livros desde pequena." Antônio sentiu uma pontada de culpa ao pensar em Clara, mas a afastou, concentrando-se no presente. "Você teve a chance de estudar?" O sorriso de Marina vacilou. "Comecei a faculdade de letras, mas tive que parar no segundo ano. As contas médicas da mamãe... Bem, as prioridades mudaram." Antônio sentiu seu coração apertar. Sua filha havia sacrificado seus sonhos para cuidar da mãe, enquanto ele vivia no luxo, alheio a tudo. "Marina", ele disse, sua voz carregada de emoção, "eu quero que você volte a estudar. Vou cuidar de tudo, suas mensalidades, livros, o que for preciso." Os olhos de Marina se arregalaram. "Mas, e o trabalho aqui? E mamãe?" Antônio pegou a mão dela entre as suas. "Você não precisa mais trabalhar como faxineira. E quanto à sua mãe, bem, acho que está na hora de eu assumir minhas responsabilidades." Naquela mesma tarde, Antônio fez uma série de ligações. Em poucas horas, ele havia organizado uma equipe médica de primeira linha para cuidar de Clara e iniciado o processo para reintegrar Marina à universidade. Quando ele compartilhou as novidades com Marina, ela o abraçou, lágrimas de gratidão em seus olhos. "Obrigada, pai", ela sussurrou, e Antônio sentiu seu coração se expandir com uma felicidade que ele mal reconhecia. Nos dias que se seguiram, Antônio e Marina trabalharam juntos para transformar um dos quartos de hóspedes em um quarto para Clara. Eles escolheram cores alegres, compraram móveis confortáveis e encheram as prateleiras com os livros favoritos dela. "Mamãe vai amar", Marina disse, olhando ao redor do quarto recém-decorado. "Mas ela ainda não sabe sobre você, sobre nós. Ela pensa que estou trabalhando aqui como faxineira." Antônio assentiu, compreendendo a delicadeza da situação. "Vamos contar a ela juntos", ele propôs, "quando ela estiver instalada aqui e se sentindo confortável." O dia da chegada de Clara foi carregado de ansiedade e expectativa. Antônio, que não a via há mais de 2 décadas, sentia seu coração batendo descompassado enquanto esperava na entrada da mansão. Quando o carro médico estacionou e as portas se abriram, Antônio sentiu o ar fugir de seus pulmões. Clara, mesmo mais velha e visivelmente fragilizada pela doença, ainda tinha aquele sorriso que havia capturado seu coração tantos anos atrás. Marina ajudou sua mãe a sair do carro, apoiando-a gentilmente. Clara olhou ao redor, maravilhada com a grandeza da mansão, até que seus olhos pousaram em Antônio. Por um momento, o tempo pareceu parar. "Antônio", Clara sussurrou, sua voz mal audível. Antônio deu um passo à frente, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. "Olá, Clara", ele disse suavemente. "Bem-vinda à sua nova casa." Clara olhou de Antônio para Marina, confusão e choque evidentes em seu rosto. Como... Marina abraçou sua mãe, sorrindo através das lágrimas. "Temos muito o que conversar, mamãe. Mas primeiro vamos deixá-la confortável." Enquanto guiavam Clara para dentro da mansão,
Antônio sentiu o peso de anos de arrependimento e o alívio de uma segunda chance. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, que haveria explicações a dar e perdões a pedir. Mas olhando para Clara e Marina, ele sentiu uma certeza que não experimentava há anos. Este era o começo de algo precioso, uma oportunidade de reconstruir o que havia sido quebrado há tanto tempo. Naquela noite, enquanto a lua lançava sua luz prateada sobre a mansão dos Vasconcelos, 3 almas feridas pelo tempo e pela distância começaram a trilhar o caminho da cura. A jornada seria longa e, por vezes, dolorosa, mas também estava repleta de promessas de amor, perdão e redenção. Antônio, olhando pela janela de seu quarto para o jardim iluminado pelo luar, fez uma promessa silenciosa às estrelas. Ele faria tudo ao seu alcance para curar as feridas do passado e construir um futuro cheio de amor para sua família recém-descoberta. A mansão, que por tanto tempo fora um símbolo de sua solidão, agora se tornaria o lar que ele sempre sonhara, mas nunca acreditara merecer. As semanas que se seguiram à chegada de Clara na mansão dos Vasconcelos foram marcadas por uma mistura de alegria e desafios. A casa, antes silenciosa e fria, agora estava repleta de vida, mas também de tensões não resolvidas e emoções à flor da pele. Antônio, determinado a ser o pai e o companheiro que nunca fora, se esforçava para atender a todas as necessidades de Marina e Clara. Ele contratou os melhores médicos, providenciou tratamentos de ponta e se certificou de que nada faltasse às 2 mulheres. No entanto, logo percebeu que dinheiro e conforto material não eram suficientes para curar as feridas do passado. Clara, ainda se recuperando do choque inicial de se ver novamente face a face com Antônio, oscilava entre momentos de gratidão e ressentimento. Em uma tarde particularmente tensa, enquanto Antônio a ajudava com seus medicamentos, ela não conseguiu conter suas emoções. "Por que agora, Antônio?" ela perguntou, sua voz trêmula de emoção. "Por que depois de tanto tempo?" Antônio sentiu o peso de anos de ausência em suas costas. "Eu fui um tolo, Clara. Deixei que o medo e o orgulho me afastassem do que realmente importava." Clara o olhou nos olhos, buscando a verdade em suas palavras. "Você tem ideia do que passamos? Do que Marina teve que sacrificar?" A culpa atingiu Antônio como um soco no estômago. "Eu sei que não posso mudar o passado, Clara, mas estou aqui agora e farei tudo o que estiver ao meu alcance para compensar vocês duas." Clara suspirou, o cansaço evidente em seu rosto. "Não é tão simples, Antônio. Algumas feridas levam muito tempo para cicatrizar." Enquanto isso, Marina enfrentava seus próprios desafios. Retornar à universidade após anos de ausência não era fácil. Ela se sentia deslocada entre colegas mais jovens e lutava para se readaptar à rotina acadêmica. Muitas noites, Antônio a encontrava estudando até tarde, determinada a não desperdiçar a oportunidade que lhe fora dada. Uma noite, ao passar pelo quarto de Marina, Antônio a ouviu soluçando baixinho. Ele bateu suavemente na porta. "Marina, posso entrar?" Houve uma pausa antes que ela respondesse com voz embargada. "Pode, pai." Antônio entrou e encontrou Marina sentada em sua escrivaninha, rodeada por livros e papéis, os olhos vermelhos de choro. "O que houve, querida?" ele perguntou, sentando-se na beira da cama. Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão. "É tudo tão difícil. A universidade, cuidar da mamãe, tentar entender nosso relacionamento. Às vezes sinto que estou me afogando." Antônio sentiu seu coração apertar. Ele se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira de Marina, pegando suas mãos nas dele. "Marina, olhe para mim." Ele disse gentilmente. Quando ela ergueu os olhos, ele continuou. "Você é a pessoa mais forte e corajosa que já conheci. Sei que é difícil, mas você não está sozinha nessa. Estamos juntos agora, como uma família." Marina soluçou novamente, mas desta vez havia um pequeno sorriso em seus lábios. "Obrigada, pai. Às vezes é difícil acreditar que tudo isso é real." Antônio a abraçou, sentindo o amor paternal que crescia em seu peito a cada dia. "É real, minha filha. E vamos superar todos os obstáculos juntos." Os dias se transformaram em semanas. E lentamente,
a nova dinâmica familiar começou a se estabelecer. Antônio aprendeu a equilibrar seu trabalho com o tempo dedicado à família. Ele fazia questão de estar presente nos jantares, de acompanhar Clara em suas sessões de fisioterapia e de ajudar Marina com seus estudos sempre que possível. Clara, por sua vez, começou a mostrar sinais de melhora. O tratamento intensivo e o ambiente acolhedor da mansão pareciam estar surtindo efeito. Aos poucos, ela foi recuperando suas forças e, com elas, sua personalidade vivaz que Antônio lembrava tão bem. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã na varanda, Clara surpreendeu a todos com uma gargalhada genuína em resposta a uma piada de Antônio. O som de sua risada ecoou pela mansão, trazendo uma onda de alegria que todos sentiram. Marina olhou de sua mãe para seu pai, seus olhos brilhando de emoção. "Faz tanto tempo que não ouço a mamãe rir assim", ela comentou baixinho. Antônio sorriu, sentindo uma onda de gratidão o invadir. "É música para os meus ouvidos", ele respondeu. Naquele momento, olhando para as duas mulheres que agora eram o centro de seu mundo, Antônio percebeu quanto sua vida havia mudado. A mansão, antes um símbolo de sua solidão e amargura, agora estava cheia de vida, amor e possibilidades. Claro, ainda havia muito trabalho a ser feito. Confiança precisava ser reconstruída, feridas antigas ainda estavam em processo de cura. Mas pela primeira vez em anos, Antônio se sentia verdadeiramente esperançoso sobre o futuro. Enquanto o sol da manhã banhava a varanda com sua luz dourada, Antônio fez uma promessa silenciosa a si mesmo e à sua família. Ele continuaria se esforçando dia após dia para ser o homem que elas mereciam. A jornada seria longa e às vezes difícil, mas olhando para Clara e Marina, ele sabia que cada desafio valeria a pena. A mansão dos Vasconcelos, outrora fria e solitária, agora era um lar no verdadeiro sentido da palavra. E Antônio, o homem que passara tanto tempo construindo muros ao seu redor, finalmente aprendera a abrir seu coração para o amor e a redenção que sua família lhe oferecia. À medida que o outono dava lugar ao inverno, a mansão dos Vasconcelos testemunhava uma transformação não apenas em sua atmosfera, mas também nos corações de seus habitantes. O processo de cura e reconciliação, embora lento e por vezes doloroso, avançava de maneira constante. Antônio, determinado a fortalecer os laços com sua recém-descoberta família, decidiu organizar uma série de atividades que pudessem aproximá-los. Uma dessas iniciativas foi a criação de uma noite semanal de jogos de tabuleiro, algo que começou de forma hesitante, mas logo se tornou um momento aguardado por todos. Numa dessas noites, enquanto jogavam Scrabble na sala de estar aconchegante, Clara surpreendeu a todos com uma jogada particularmente engenhosa. 720 pontos! Ela exclamou, um brilho de triunfo em seus olhos. Marina riu, balançando a cabeça em descrença. Mamãe sempre foi imbatível nesse jogo. Antônio olhou para Clara com admiração. "Vejo que algumas coisas nunca mudam", ele comentou, lembrando-se de como ela sempre o derrotava nos jogos quando eram jovens. Clara sorriu, um gesto que iluminou seu rosto de uma maneira que Antônio não via há décadas. "Algumas coisas mudam, Antônio, mas outras permanecem." O momento de leveza foi interrompido quando Clara começou a tossir violentamente. Antônio e Marina correram para ajudá-la, a preocupação evidente em seus rostos. "Estou bem", Clara conseguiu dizer entre as tosses. "Só preciso descansar um pouco." Enquanto Marina ajudava sua mãe a se retirar para o quarto, Antônio ficou para trás, arrumando o jogo com mãos trêmulas. A fragilidade de Clara era um lembrete constante do tempo perdido e da precariedade de sua situação atual. Mais tarde naquela noite, Antônio encontrou Marina na biblioteca, folheando distraidamente um livro de poesia. "Como ela está?" ele perguntou suavemente. Marina suspirou, fechando o livro. "Dormindo agora. Os médicos dizem que ela está respondendo bem ao tratamento, mas o caminho ainda é longo", Antônio completou, sentando-se ao lado dela. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das preocupações não ditas pairando entre eles. "Sabe", Marina começou, sua voz quase um sussurro, "por muito tempo eu imaginei como seria ter um pai.
criei todas essas fantasias na minha cabeça. Ela olhou para Antônio, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. A realidade é diferente, mais complicada. Antônio sentiu seu coração apertar. Marina, Ela ergueu a mão, interrompendo-o gentilmente. Não é uma crítica, pai. É só... Estou aprendendo que as relações reais são mais complexas do que qualquer fantasia que eu possa ter tido. E isso é bom. É real. Antônio pegou a mão de sua filha, sentindo a enormidade do momento. Estou aprendendo também, Marina. Cada dia com vocês duas é uma lição em amor e perdão que eu nunca pensei que teria a chance de aprender. Naquela noite, pai e filha conversaram por horas, compartilhando memórias, medos e esperanças. Era um passo importante na construção de sua relação. Um momento de conexão genuína que ambos guardariam com carinho. Os dias que se seguiram trouxeram novos desafios e pequenas vitórias. Clara teve dias bons e ruins, mas sua determinação nunca fraquejou. Antônio se viu admirando cada vez mais a força de vontade da mulher que ele havia deixado para trás tantos anos atrás. Uma tarde, enquanto Clara descansava após uma sessão particularmente difícil de fisioterapia, Antônio a encontrou folheando um álbum de fotos antigo. "Posso me juntar a você?" ele perguntou hesitante. Clara assentiu, fazendo espaço para ele na cama. Juntos, eles percorreram as páginas do álbum, revivendo momentos do passado. "Olhe para nós", Clara murmurou, apontando para uma foto onde eles, jovens e sorridentes, posavam em frente a um parque de diversões. Tão cheios de sonhos e planos, Antônio sentiu uma pontada de arrependimento. "Clara, eu sinto muito, por tudo." Ela o olhou, seus olhos cansados, mas gentis. "Eu sei, Antônio, e parte de mim ainda está magoada, mas outra parte está grata por estarmos aqui agora tentando consertar as coisas." Antônio pegou a mão de Clara, sentindo a fragilidade de seus dedos. "Prometo que farei tudo ao meu alcance para compensar o tempo perdido." Clara apertou sua mão de volta. "Não podemos mudar o passado, Antônio, mas podemos construir um futuro melhor, para nós e para Marina." Naquele momento, olhando para a mulher que ele nunca deixara de amar verdadeiramente, Antônio sentiu uma onda de determinação o invadir. Ele faria tudo o que fosse necessário para garantir que Clara recebesse o melhor tratamento possível, que Marina realizasse todos os seus sonhos e que os três tivessem a chance de ser a família que sempre deveriam ter sido. À medida que a noite caía sobre a mansão dos Vasconcelos, uma sensação de paz e esperança pairava no ar. A jornada de cura estava longe de terminar, mas cada pequeno momento de conexão, cada gesto de perdão e compreensão os levava um passo mais perto de um futuro onde o amor e a família prevaleceriam sobre as mágoas do passado. Antônio, observando as luzes da cidade pela janela do quarto de Clara, fez uma promessa silenciosa às estrelas. Ele dedicaria cada momento restante de sua vida a ser o homem, o pai e o companheiro que Clara e Marina mereciam. A mansão, outrora um símbolo de sua solidão e amargura, agora era o cenário de uma história de redenção e amor incondicional. A primavera chegou à mansão dos Vasconcelos, trazendo consigo não apenas o desabrochar das flores no jardim, mas também um novo senso de possibilidades para a família. Os meses de convivência, apesar dos desafios, haviam fortalecido os laços entre Antônio, Clara e Marina, criando uma dinâmica familiar que, embora ainda em construção, já mostrava sinais promissores. Marina, agora totalmente imersa em seus estudos universitários, estava prestes a enfrentar um dos momentos mais importantes de sua jornada acadêmica, um evento de leitura de poesia na universidade. Ela havia sido selecionada para apresentar um de seus poemas originais, uma honra que a enchia de orgulho e nervosismo em partes iguais. Na manhã do evento, Antônio encontrou Marina na cozinha, mexendo distraidamente em uma xícara de café, seu rosto pálido de ansiedade. "Nervosa?" ele perguntou gentilmente, sentando-se ao seu lado. Marina assentiu, um sorriso trêmulo em seus lábios. "E se eu esquecer as palavras? E se eles não gostarem?" Antônio colocou a mão sobre a de sua filha, sentindo uma onda de amor paternal o invadir.
Marina, você é talentosa e dedicada. Seu poema é lindo e sua voz merece ser ouvida. Lembre-se, você não está sozinha nisto. Estaremos lá, sua mãe e eu, apoiando você a cada passo. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Obrigada, pai. Ainda é estranho, sabe? Ter vocês dois comigo assim. Antônio sorriu, sentindo o peso de anos de ausência, mas também a alegria de estar presente agora. Eu sei, querida, mas estamos aqui agora, e não há lugar no mundo onde eu preferiria estar hoje. Mais tarde, naquele dia, o auditório da universidade estava lotado. Antônio e Clara, esta última em uma cadeira de rodas, mas com um brilho determinado nos olhos, se posicionaram na primeira fileira. Quando Marina subiu ao palco, Antônio sentiu seu coração acelerar de orgulho e expectativa. Marina começou a recitar seu poema, sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando força a cada verso. O poema falava de ausência, de reencontros, de perdão e de esperança. Antônio percebeu com um misto de emoção e culpa que era a história deles que Marina estava compartilhando, transformada pela magia de sua poesia. Quando ela terminou, houve um momento de silêncio antes que a plateia irrompesse em aplausos. Antônio olhou para Clara, vendo lágrimas de orgulho em seus olhos, refletindo as suas próprias. Marina desceu do palco em meio a congratulações de colegas e professores, mas seus olhos buscaram imediatamente seus pais. Quando os encontrou, seu rosto se iluminou com um sorriso radiante. Você foi incrível, meu amor, Clara disse, abraçando a filha. Antônio, emocionado demais para falar, apenas abraçou Marina com força, transmitindo todo o seu amor e orgulho naquele gesto. O sucesso de Marina no evento de poesia marcou um ponto de virada para a família. Era como se, ao compartilhar sua história através da arte, Marina tivesse aberto um novo capítulo em suas vidas, um capítulo de aceitação e cura. Nas semanas que se seguiram, a atmosfera na mansão ficou mais leve. As conversas ao jantar se tornaram mais animadas, com Clara compartilhando histórias do passado, Marina falando sobre seus estudos e sonhos para o futuro, e Antônio cada vez mais se permitindo ser vulnerável e aberto com sua família. Um dia, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, agora exuberante com as flores da primavera, Clara surpreendeu Antônio com uma pergunta. Você já pensou em escrever suas memórias, Antônio? Ele a olhou surpreso. Minhas memórias? Não sei se alguém estaria interessado na história de um velho tolo que quase perdeu tudo o que realmente importava. Clara sorriu, seu rosto iluminado pelo sol da tarde. Acho que você se surpreenderia. Sua jornada, nossa jornada, é uma história de redenção, de segundas chances. Poderia ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Antônio ficou em silêncio por um momento, considerando a ideia. Talvez você tenha razão, mas eu não saberia por onde começar. Que tal começar pelo dia em que uma jovem faxineira entrou em sua vida e virou tudo de cabeça para baixo? Clara sugeriu, um brilho travesso em seus olhos. Antônio riu, sentindo uma onda de gratidão por ter esta mulher incrível de volta em sua vida. Sabe de uma coisa? Acho que é exatamente por aí que eu deveria começar. Naquela noite, após o jantar, Antônio se retirou para seu escritório e, pela primeira vez em anos, sentou-se para escrever não sobre negócios ou contratos, mas sobre sua vida, seus erros e suas redenções. Enquanto as palavras fluíam, Antônio se deu conta de quanto havia mudado. A mansão, antes um símbolo de sua solidão e amargura, agora estava cheia de vida e amor. Ele, que passara tantos anos construindo muros ao seu redor, agora encontrava alegria em compartilhar sua vida e seu coração. O futuro, que antes parecia sombrio e solitário, agora brilhava com promessas de momentos compartilhados, de risos, de lágrimas e, acima de tudo, de amor. Antônio sabia que ainda haveria desafios pela frente. A saúde de Clara, a carreira de Marina, seus próprios demônios internos. Mas agora ele enfrentaria tudo isso não sozinho, mas com sua família ao seu lado. Enquanto a noite avançava e Antônio continuava a escrever, a mansão dos Vasconcelos repousava em um silêncio confortável. Não mais o silêncio opressivo de antes, mas um silêncio cheio de promessas e possibilidades. Era o silêncio de um lar,
de uma família reunida, de corações que, após anos de separação, finalmente batiam em uníssono. O verão chegou à mansão dos Vasconcelos, trazendo consigo não apenas o calor do sol, mas também o calor de corações que, finalmente, haviam encontrado seu lugar. Um ano se passara desde que Marina entrara na vida de Antônio como uma simples faxineira, desencadeando uma série de eventos que transformariam para sempre a vida de todos. Naquela manhã de sábado, Antônio acordou cedo, como se tornou seu hábito. Ele caminhou silenciosamente pelos corredores da mansão, observando como cada canto agora emanava uma sensação de lar que ele nunca experimentara antes. As paredes, antes frias e impessoais, agora estavam decoradas com fotos de família, algumas antigas, resgatadas dos álbuns de Clara, outras novas, capturando momentos preciosos do último ano. Ao chegar à cozinha, Antônio encontrou Marina já de pé, preparando o café da manhã. Ela ergueu os olhos e sorriu, um sorriso cheio de amor e aceitação que ainda fazia o coração de Antônio se encher de alegria e gratidão. "Bom dia, pai", ela disse, estendendo-lhe uma xícara de café. "Bom dia, querida", respondeu Antônio, aceitando a xícara e depositando um beijo carinhoso na testa da filha. "Sua mãe ainda está dormindo?" Marina assentiu. "Sim, achei melhor deixá-la descansar um pouco mais. Ontem foi um dia cheio para ela." Antônio concordou, lembrando-se da sessão de fisioterapia particularmente intensa que Clara tivera no dia anterior. Sua recuperação havia sido notável no último ano, mas ainda havia um longo caminho pela frente. Enquanto pai e filha tomavam café juntos, conversando sobre os planos para o dia, Antônio não pôde deixar de refletir sobre o quanto suas vidas haviam mudado. Marina, agora no último ano de sua graduação em letras, falava animadamente sobre seus projetos futuros, seus olhos brilhando com uma confiança que ele nunca tinha visto antes. "Sabe, pai", ela disse, sua voz suave, "às vezes ainda me pego pensando em como tudo isso parece um sonho. Há um ano eu mal podia imaginar que estaria aqui com vocês dois, planejando meu futuro." Antônio sentiu um nó na garganta. "Eu sei, querida. Às vezes eu também mal posso acreditar. Vocês duas, vocês trouxeram luz para a minha vida de uma forma que eu nunca pensei ser possível." Nesse momento, o som de rodas sobre o piso de madeira anunciou a chegada de Clara. Ela entrou na cozinha em sua cadeira de rodas, seu rosto iluminado por um sorriso caloroso. "Bom dia, meus amores." Ela cumprimentou, sua voz ainda sonolenta, mas cheia de afeto. Antônio e Marina imediatamente se moveram para ajudá-la, uma dança familiar que haviam aperfeiçoado ao longo dos meses. Em poucos minutos, os três estavam sentados à mesa, compartilhando o café da manhã e planos para o dia. Então, Clara começou, um brilho travesso em seus olhos. "Como está indo o livro, Antônio?" Antônio riu, balançando a cabeça. O que começara como uma sugestão meio brincalhona de Clara havia se transformado em um projeto sério. Nos últimos meses, Antônio dedicara suas noites a escrever suas memórias, uma jornada de autodescoberta que o surpreendera com sua intensidade emocional. "Está progredindo", ele respondeu. "Na verdade, acho que estou chegando ao final." Marina olhou para o pai com curiosidade. "Você vai nos deixar ler quando terminar?" Antônio hesitou por um momento. O livro continha suas reflexões mais íntimas, seus arrependimentos mais profundos, mas também suas maiores alegrias. Era uma exposição de sua alma que, há um ano, teria sido impensável para ele. "Claro que sim", ele finalmente respondeu. "Afinal, esta é tanto a história de vocês quanto a minha." O resto do dia transcorreu em uma atmosfera de tranquila felicidade. Eles passaram a tarde no jardim, Antônio lendo em voz alta trechos de seu manuscrito, Clara e Marina ouvindo atentamente, às vezes rindo, às vezes com lágrimas nos olhos. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Antônio olhou para sua família e sentiu uma onda de emoção o dominar. Clara ainda frágil, mas com um brilho de determinação em seus olhos que ele amava. Marina florescendo em uma jovem mulher forte e compassiva, e ele mesmo, um homem transformado pelo amor e pelo perdão. "Eu tenho algo para dizer a vocês duas." Antônio começou, sua voz tremendo ligeiramente.
Clara e Marina voltaram sua atenção para ele, expectantes. Este último ano foi o mais significativo da minha vida. Vocês me ensinaram o verdadeiro significado de família, de amor incondicional. E eu quero que saibam que, não importa o que aconteça, estarei sempre aqui para vocês. Sempre. Marina foi a primeira a se mover, abraçando o pai com força. Clara juntou-se a eles e, por um longo momento, os três permaneceram assim, unidos, suas lágrimas se misturando. Quando finalmente se separaram, o sol já havia se posto, mas uma nova luz parecia brilhar na mansão dos Vasconcelos. Era a luz da esperança, do amor, da família. Naquela noite, depois que Clara e Marina haviam se recolhido, Antônio voltou ao seu escritório. Ele abriu seu manuscrito e começou a escrever o capítulo final. As palavras fluíam facilmente, carregadas de emoção e gratidão. 1 ano atrás eu era um homem perdido, vivendo em uma mansão vazia, cercado de riquezas, mas pobre em espírito. Hoje, graças a 2 mulheres extraordinárias, aprendi o verdadeiro significado de riqueza. Minha filha, Marina, me ensinou o poder do perdão e a beleza de segundas chances. Clara, meu primeiro e único amor verdadeiro, me mostrou que o amor pode superar qualquer obstáculo, até mesmo o tempo e a mágoa. Não sei o que o futuro nos reserva. A saúde de Clara ainda é frágil. Marina está prestes a iniciar sua própria jornada no mundo, e eu ainda estou aprendendo a ser o homem, o pai e o companheiro que elas merecem. Mas sei que seja o que for que venhamos a enfrentar, enfrentaremos juntos. Esta mansão, que por tanto tempo foi uma prisão dourada, agora é um lar no verdadeiro sentido da palavra. E eu, Antônio Vasconcelos, finalmente entendi que a verdadeira riqueza não está nos bens que acumulamos, mas no amor que compartilhamos e nas vidas que tocamos. Este não é um final, mas um novo começo. Uma chance de viver a vida que sempre deveria ter sido vivida. Uma chance de amar, de perdoar, de ser uma família. E por essa chance, serei eternamente grato. Antônio deixou a caneta de lado, um sentimento de paz o envolvendo. Lá fora, a noite estava clara, as estrelas brilhando intensamente. Na mansão dos Vasconcelos, 3 corações batiam em uníssono, unidos pelo amor, pelo perdão e pela promessa de um futuro compartilhado. E assim, em uma noite de verão, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de redenção, de segundas chances e, acima de tudo, de amor incondicional. A história da família Vasconcelos estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando.